tema extremamente perigoso para toda a humanidade. Nós estamos numa escalada de imprudência, numa corrida armamentista, num processo de expansão nacionalista que só vimos na história recente da humanidade no início do século passado, que foi o precursor das duas grandes guerras. O mero assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando por um fanático sérvio em Sarajevo detonou a Primeira Guerra Mundial, da qual, em razão das humilhações impostas no Tratado de Versalhes à Alemanha, causou a ascensão do Estado Nacional Socialista, o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Guerra dos 7 Anos, Guerra Franco-Prussiana, Guerra Rússia contra Japão em 1905, União Soviética contra Japão, Rússia e Japão em 1905. Quantas guerras nós tivemos, mas nenhuma delas com o potencial destrutivo da guerra que se avizinha. Grandes especialistas internacionais dizem, Scott Ritter, Jeffrey Sachs, Larry Johnson, Douglas McGregor, John Mearsheimer, nós não acreditamos que haja uma terceira guerra mundial. Nós não acreditamos, mas não podemos descartar o fato de que nunca estivemos tão próximos a ela. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu mais uma declaração preocupante nesta quarta-feira. Segundo o líder russo, seu país está preparado para uma eventual guerra nuclear com o Ocidente. Isto não é blefe. Atentem para isso, não é blefe. Vamos acionar agora o nosso correspondente Luca Bassani, direto da Europa, na sua casa em Munique, com a sua biblioteca atrás. Ele acompanhou a fala do Putin e traz todos os detalhes ao vivo. Boa noite, Luca. Primeiro, o Emmanuel Macron está apagando incêndio com gasolina, dizendo que pode colocar tropas da OTAN dentro da Ucrânia, lutando diretamente contra a Rússia. Aí o Biden disse, se ele quiser colocar tropas francesas, ele põe. Nós não vamos nesse momento. A Victoria Nuland provavelmente estava defendendo já o engajamento direto da OTAN. Ela que é uma grande belicista e foi demitida, não pediu demissão. Como é que você vê, passa para nós o que está vendo na evolução dessa retórica agressiva e preocupante que estamos falando de bombas nucleares, bombas termostáticas, bombas de hidrogênio, muito mais poderosas que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Quero te ouvir, Luca. É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia estaria preparada para uma guerra nuclear, mas disse que não vê um risco iminente neste momento, exatamente porque não vê motivos necessários para a utilização das mesmas. Vale a gente ressaltar que ele fez um adendo dizendo que caso os americanos enviassem soldados, efetivamente, capital humano para a Ucrânia, para guerrear diretamente com os soldados russos, aí sim seria considerada a utilização desses armamentos de destruição em massa, como nós sabemos que são os armamentos nucleares. Vale a gente ressaltar que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos detêm cerca de 90% de todas as ogivas nucleares do mundo, cada um deles aproximadamente 6.000 ogivas, das quais 1.600 são ativas, tanto do lado russo quanto do lado americano. E nesse sentido, o mundo todo fica exatamente em estado de alerta, lembrando que muitos analistas levantaram a possibilidade do presidente Putin utilizar armas nucleares táticas com menor impacto, né, na Ucrânia. Até agora, graças a Deus, isso não aconteceu, mas nós continuamos observando com bastante cautela toda essa movimentação dos russos, que têm, de certa forma, tido um melhor momento na guerra da Ucrânia desde a sua conquista em Avdiivka. Zelensky diz que conseguiu bloquear o avanço das forças russas, mas o fato é que continua com parte do seu país, entre 18% e 21%, sob o controle da ocupação russa, ao mesmo tempo em que as falas da OTAN apenas jogaram gasolina nesta já muito tumultuada questão. Como você bem colocou, a frase de Macron acabou sendo desautorizada por tantos outros membros da OTAN, principalmente os países mais próximos geograficamente da Rússia e da Ucrânia, como os países bálticos, a Eslováquia, a Romênia, a Hungria,
mas nós sabemos que o potencial dessas armas ele é extremamente grande e por isso todo mundo sempre fica muito preocupado quando nas manchetes temos a palavra armas nucleares, assim como foi hoje pela manhã o presidente Putin dando entrevistas às redes estatais da Rússia. Ô Luca, eu fiz aqui um levantamento. Claro que os dados são muito imprecisos. Uma hora a Federação de Cientistas Americanos atribui uma determinada quantidade de armas nucleares para a Rússia, outra para os Estados Unidos. São muito variados. Mas na pesquisa que eu fiz, eu cheguei às seguintes informações. É importante quem está nos assistindo tenha acesso a elas, porque eu queria uma análise sua sobre um prognóstico aqui. Pelo menos ninguém está querendo que haja uma guerra, mas eu estou vendo muita imaturidade nos líderes mundiais. Ninguém está querendo acomodar a situação, dialogar. É todo mundo querendo avançar. Pelo que eu levantei, a Rússia teria 5.977 armas nucleares, como 6 mil praticamente. A OTAN reunida, 5.943. Então, 6.000 a 6.000 armas nucleares. O que me impressionou é o seguinte: a Rússia tem prontos 1.185 mísseis balísticos intercontinentais. Eles podem ser disparados de silos ali subterrâneos, são silos, inclusive existem plataformas móveis andando no subterrâneo com esses silos. Tem um míssil que chama míssil SS-18 Satan, é Satã, olha o nome do míssil. E também tem plataformas móveis que lançam o SS-27 Topo-M. O míssil Satan 2, ele pode atingir até 18 mil quilômetros de distância, qualquer ponto do país. E os mísseis balísticos intercontinentais e hipersônicos podem carregar até 10 ogivas nucleares cada um. 10 ogivas nucleares cada um. Ele tem 800 mísseis balísticos de alcance médio e longo,